Olá, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Dando sequência ao assunto, vamos focar agora o tema das hipóteses de cessação de vigência. Hipótese de cessação de vigência. No bloco anterior, nós trabalhamos muito bem a questão da vacatio legis, que é exatamente o espaço de tempo que se deve aguardar para que a lei entre em vigor. Imagina que a lei já esteja vigorando. Essa vigência das leis vai durar até quando? Até quando uma lei vigora no mundo, no país, numa cidade? Gente, para responder essa pergunta, nós temos que conhecer aprofundadamente as hipóteses de cessação de vigência. As hipóteses que fazem com que a vigência das leis deixe de existir. E o artigo 2º da lei introdutória vai trazer para a gente as principais hipóteses que fazem cessar a vigência de uma lei. Joga na tela. De acordo com o artigo 2º, está lá, ó. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Resumidamente, o artigo traz para a gente 3 situações, 3 hipóteses capazes de provocar a cessação da vigência de uma lei. 3 hipóteses que vão ser capazes de provocar a cessação da vigência de uma lei. Primeira delas, joga na tela. É o advento do termo final. Advento do termo final. A segunda hipótese é o advento de uma lei modificativa. E a terceira hipótese é o advento de uma lei revogadora. Se ligue aqui. Advento do termo final, advento de lei modificativa e advento de lei revogadora. Essas são as situações que fazem com que cesse a vigência de uma lei. Primeira hipótese. Advento do termo final. Se nós voltarmos para o artigo 2º, joga na tela, iremos perceber que no seu início, está lá frisado, ó, não se destinando à vigência temporária. Grave bem essa parte, não se destinando à vigência temporária. Gente, o artigo reconhece leis que têm vigência temporária. Leis que só vão vigorar durante um certo período de tempo. São as chamadas leis temporárias, leis transitórias, né, leis de exceção, que só vão vigorar naquele espaço de tempo. Um bom exemplo é a lei da Copa. A lei da Copa. Se você procurar no seu Vademecum essa lei, você não acha mais. E por que não acha? Porque essa lei deixou de vigorar quando a Copa acabou. Acabou a Copa do Mundo, a lei da Copa deixou de vigorar. Ela foi uma lei transitória, uma lei temporária, que surgiu para regular uma situação excepcional, durante um período excepcional. A Copa do Mundo. Terminou a Copa, automaticamente a lei foi expurgada, foi expulsa do ordenamento jurídico. Estão percebendo?
Então é isso que se passa toda vez que é publicada uma lei temporária. Se o Congresso Nacional publica uma lei temporária, tecnicamente, a lei deixará de vigorar no seu último dia de prazo, no seu termo final. Termo final é o último dia do prazo em que a lei vigora. E o advento desse termo final, na prática, faz com que cesse a vigência daquela lei. A segunda hipótese de cessação de vigência, na tela. O advento de lei modificativa. Advento de lei modificativa. Gente, o que seria uma lei modificativa, hein? Lei modificativa é aquela que altera o conteúdo de outra. É a lei que altera o conteúdo de outra. Ela vai mexer no seu conteúdo. Ela vai alterar a sua redação, modificando um conteúdo pré-existente. Logo, aquele conteúdo que existia antes, ele deixa de vigorar, ele terá sua vigência interrompida. Um bom exemplo recente e atual se deu com o artigo 4º do Código Civil. Se você pegar um vade-mecum atualizado, 2016, e confrontar a atual redação do artigo 4º do Código Civil com a antiga, vocês vão ver que mudou muita coisa. Vocês vão ver que o regime das incapacidades foi drasticamente alterado. Que o artigo 4º, em sua redação antiga, dizia uma coisa. O artigo 4º, em sua redação atual, diz outra. Então, houve aqui um advento de lei modificativa. Uma lei nova que modificou o conteúdo de uma lei pretérita. Perfeito. E a terceira e última hipótese de cessação de vigência, na tela, ó, ela se dá ante o advento de lei revogadora. Advento de lei revogadora. Atentem para a expressão lei revogadora. Meus amigos, em direito civil, revogar vem do latim refocare, que significa tirar a voz. Tirar a voz. Refocare. Então, lei revogadora é aquela que tira a voz de outra. Que revoga, que a elimina do sistema jurídico. Então, uma lei nova que surge para revogar uma lei anterior. E qual seria a diferença entre lei revogadora e lei modificativa? É simples. Enquanto que a lei modificativa apenas altera o conteúdo, a lei revogadora elimina todo o conteúdo. A lei revogadora, ela elimina todo o conteúdo. Ela surge não para modificar a redação, e sim para eliminar essa mesma redação. Se você pegar seu Código Civil e abrir o artigo 194, 194, faça essa experiência. Vocês vão encontrar um espaço em branco, um espaço vazio. 2 parênteses e no meio, revogado. Ou seja, esse artigo deixou de existir. Ele foi expulso. Ele teve sua voz retirada. Refocare, né? Tirar a voz. Então é muito importante saber diferenciar uma revogação de uma modificação. Na modificação, altera-se o conteúdo. Na revogação, elimina-se esse conteúdo. É isso. Interessante que a doutrina aprofunda bastante a temática da revogação. E entende que essa revogação pode ser total ou parcial. Pode ser total ou parcial. Joga na tela. Revogação total é o mesmo que ab-rogação. Ab-rogação. Que ocorre quando se revoga toda uma lei, né? Toda uma lei foi revogada. Aqui nós falamos em ab-rogação. Já a revogação parcial vai receber o nome de derrogação. Derrogação ou revogação parcial. Perfeito. Então, quando se revoga toda uma lei, revogação total, teremos
ab-rogação. Quando se revoga parte de uma lei, quando ela é parcialmente revogada, falamos aqui em derrogação. Então, olha só. O CPC antigo, de 73, ele vai ser abrogado. Abrogado, vai ser revogado totalmente, né? Abrogado. Já o artigo 194 do Código Civil foi derrogado. Derrogado porque revogou-se apenas aquele artigo. Então, quando se revoga toda a lei, abrogação. É o que vai acontecer com o CPC antigo. Quando se revoga parte da lei, derrogação. Foi o que aconteceu com o artigo 194 do Código Civil. Tranquilo? Sob um outro ponto de vista, a revogação também pode ser, joga na tela, expressa ou tácita. Revogação expressa ou tácita. O que seria revogação expressa? Muito simples. Revogação expressa ocorre quando a lei nova declara expressamente a revogação da anterior. Né? Quando a lei nova declara expressamente a revogação da anterior. Por exemplo, fica revogado o artigo 194 do Código Civil. Isso é uma revogação expressa. A lei nova disse expressamente, fica revogado o artigo 194 do Código Civil. A lei nova declarou expressamente a revogação da anterior. Revogação expressa é a hipótese mais comum, mais frequente. Ocorre que, paralelamente à revogação expressa, também teremos a revogação tácita. Revogação tácita acontece em duas situações. Na tela. Nós temos a revogação tácita por antinomia e a revogação tácita por absorção. Revogação tácita por antinomia, revogação tácita por absorção. O que seria revogação tácita por antinomia? Gente, antinomia tem a ver com contrariedade. Contrariedade. Toda vez que a lei nova contrariar o texto de uma lei anterior, toda vez que a lei nova for contraditória com a lei anterior, é porque a anterior sofreu revogação tácita. Revogação tácita por antinomia. Quando a lei nova é incompatível com a anterior, né? A lei nova é incompatível com a anterior. Vou lhe dar um exemplo. Imagina que a lei anterior fale: o direito de voto é exclusivo dos homens. Só os homens podem votar, ok? Eis que surge uma nova lei que diz: as mulheres também têm direito ao voto. Vejam que contradição. A lei anterior dizia: o direito de voto é exclusivo dos homens. A lei nova diz: as mulheres também podem votar. Percebam que o texto da lei nova conflita com o da lei antiga. O que é que vai acontecer? A lei antiga vai ser revogada. Vai ser revogada por antinomia. Revogação tácita por antinomia, né? A lei nova é incompatível com a anterior. Isso está previsto na lei de introdução. Joga na tela. De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, está lá, ó. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, que seria a revogação expressa, né? Quando seja com ela incompatível. Olha lá. Quando seja com ela incompatível. Essa incompatibilidade tem a ver com antinomia. Toda vez que a lei nova for incompatível com a anterior, a lei anterior sofrerá revogação tácita. Revogação tácita por antinomia. Os romanos diziam:
Lex posterior derogat priori. Quer dizer, a lei posterior revoga a anterior. Claro, a lei posterior vai revogar a anterior se com ela for incompatível. Ok? O segundo caso de revogação tácita, joga na tela, é a revogação tácita por absorção. Por absorção. Quando é que aconteceria revogação tácita por absorção? Se toda vez que a lei nova regula toda a matéria da lei anterior. A lei nova regula toda a matéria da anterior. É como se a lei anterior tivesse sido absorvida pela nova, já que a nova regula toda a matéria nela tratada. Como assim? Eu vou lhe dar um exemplo. Na minha época de faculdade, anos 90, eu estudei com muito afinco as leis do concubinato, né? Leis que falavam sobre uniões extramatrimoniais, homens e mulheres que não se casavam, mas que viviam juntos. Leis do concubinato, ok? Essas leis foram objeto de muitas discussões, muitos litígios. Até que chegou o novo Código Civil e falou tudo que tinha para falar sobre concubinato. Falou tudo que tinha para falar sobre união estável. Falou tudo que tinha para falar sobre uniões extramatrimoniais. Então essas leis antigas perderam sua eficácia. Por quê? Porque elas foram absorvidas pelo novo Código Civil. O novo Código Civil regula inteiramente a matéria tratada nessas leis anteriores. Interessante que se você procurar no Vadimeco, você ainda vai achar essas leis, ainda acha. Só que nenhum advogado usa mais. Nenhum juiz faz qualquer remissão a essas leis antigas, porque o novo Código Civil, ele absorveu o conteúdo delas. Essas leis do concubinato tiveram seu conteúdo completamente absorvido pelo Código Civil. E toda vez que uma lei nova regula inteiramente a matéria tratada numa lei anterior, é porque a lei anterior sofreu revogação tácita. Revogação tácita por absorção. Volta lá para o artigo 2º, na tela. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ó o finzinho, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Se nós fizermos, pessoal, a decomposição desse artigo, desse parágrafo, na verdade, desse parágrafo, veremos a riqueza de detalhes envolvida. Como esse parágrafo é rico em detalhes, né? Ele vai falar pra gente da revogação expressa. Vamos colocar aqui, revogação expressa, né, que é quando expressamente o declare, revogação expressa, né? Ele vai falar para a gente da revogação tácita por antinomia, né, que é quando seja com ela incompatível, isso é revogação tácita por antinomia. E vai nos falar também da revogação tácita por absorção, né, que é quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, né? Isso aí seria revogação tácita por absorção. Então, toda a temática da revogação, ela vem pautada no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução, né? É uma disposição muito importante para aquele que quer aprofundar a temática da revogação. Perfeito. Vamos agora falar de um conflito pouco estudado, pouco referenciado pelos livros,
mas que cai muito em provas de concursos públicos, que é o conflito entre lei geral e lei especial, né? Lei geral e lei especial. Para entender melhor esse conflito, é bom ter os conceitos, né? O que é uma lei geral e o que é uma lei especial. Vou jogar na tela. Meus amigos, lei geral é aquela que traz disposições, o nome já diz, ó, gerais, sobre determinada matéria. É isto. Ela vai trazer disposições gerais sobre determinada matéria. Já a lei especial é aquela que introduz disposições específicas à matéria regulada pela lei geral. Então percebam, a lei especial, na prática, ela vai introduzir disposições específicas à matéria regulada pela lei geral. Então há uma diferença aqui. É como se a lei geral fosse mais genérica, mais abrangente, mais vaga, enquanto que a lei especial fosse mais específica, mais precisa, mais esmiuçada. Sabe qual é a lei mais geral que eu conheço? A lei mais geral que eu conheço é o Código Civil. Impressionante o seu campo de abrangência. Impressionante a generalidade de suas normas. Você vai estudar contratos, por exemplo, um assunto fantástico, contratos. Você vai ver que qualquer contrato que você imaginar na sua cabeça está lá no Código Civil. Qualquer contrato, lá tem compra e venda, tem doação, tem locação, tem seguro, tem mandato, tem corretagem, tem fiança. Quase todos os contratos, de maneira bem ampliativa, bem abrangente, estão sendo objeto de regulamentação pelo Código Civil. Agora, querem uma lei especial, específica, né, que vai pegar o contrato e vai trazer disposições próprias e específicas? É o Código de Defesa do Consumidor. Gente, o Código de Defesa do Consumidor, ele não vai tratar de qualquer contrato. Ele vai trabalhar contratos de consumo. E para que eu tenha um contrato de consumo, é necessária a presença de uma empresa fornecedora e de um consumidor destinatário final. Uma empresa fornecedora e um consumidor destinatário final. Somente assim, a relação jurídica será enquadrada no Código de Defesa do Consumidor. Então percebam, enquanto o Código Civil fala dos contratos em geral, o Código de Defesa do Consumidor vai falar apenas e tão somente dos contratos de consumo. Ok? Aí vem a questão. Imagine que eu resolvo comprar um automóvel. Comprei um automóvel. Um belo dia, o carro começa a apresentar problemas mecânicos. Se eu for ao judiciário ingressar com a ação, eu irei pautar minha ação no Código Civil, que trata de contratos? Ou eu irei pautar minha ação no Código de Defesa do Consumidor, que trata de contratos de consumo? Qual seria o fundamento legal para a minha ação? Código Civil? Contratos? Ou Código de Defesa do Consumidor? Contratos de consumo?
Gente, tudo vai depender do contexto em que essa compra se verificou. É o contexto que vai dizer. Olha só, imagine que eu tenha comprado esse carro de um amigo. O meu amigo vendeu o carro dele para mim. Contrato de compadre, né? Um amigo vende o carro para o outro. Esse meu amigo não é empresário. Esse meu amigo não tem concessionária. Esse meu amigo não está em posição superior a mim. Nós contratamos em igualdade de condições. Nenhum juiz desse país iria aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Por que não? Simplesmente porque a relação não foi de consumo. A relação não foi de consumo. Não existe aqui a presença de uma empresa, né, forte e de um consumidor vulnerável. Não existe. Então, qual seria o regramento aplicável? Código Civil. É o Código Civil que vai reger esse contrato. Se eu compro o carro de um amigo, essa compra será regulada pelo Código Civil. Perfeito. Agora muda o contexto. Muda o contexto. Imagine que eu me dirija a uma concessionária da minha cidade. Fale com o vendedor, né, que está trabalhando com o seu público. Manifesto para ele o meu interesse de comprar aquele carro que está exposto, né, naquela área destinada aos clientes. Faço test drive. Agrado-me no veículo. Efetuo a compra. Vou ao caixa, pago à vista, pego as chaves e levo o carro para casa. Eu sei que é muito mais complexo o procedimento, muito mais burocrático, mas eu quero apenas resumir para que vocês se situem na matéria. Olha só, eu comprei um carro que estava disponibilizado em uma concessionária. Concessionária é empresa. Eu comprei o carro como seu destinatário final. Destinatário final é o consumidor. Na hora em que se manifesta uma relação jurídica entre uma empresa e um consumidor destinatário final, tecnicamente, essa relação jurídica será regida pelo Código de Defesa do Consumidor. É a típica relação de consumo de que trata o CDC. Então, se o carro vier com problemas, eu vou pautar minha ação em que fundamento? Código de Defesa do Consumidor. Resumidamente, quando eu compro o carro do amigo, é Código Civil. Quando eu compro o carro da concessionária, é Código de Defesa do Consumidor. É, professor, não é tudo a mesma coisa, não? É não. No Código Civil, os prazos são diferenciados dos prazos CDC. No Código Civil, as garantias são diferentes das garantias do CDC. No Código Civil, o regramento é um. No CDC, o regramento é outro. Então, é necessário saber onde se está pisando. O fato, pessoal, é que nem o Código Civil revoga o Código de Defesa do Consumidor, nem o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, vai revogar o Código Civil. Porque cada uma dessas leis terá campo próprio de vigência. Né? Cada uma dessas leis terá campo próprio de vigência. A ideia é a seguinte: ado a ado, cada um no seu quadrado. Ado a ado, cada um no seu quadrado, como dizia aquela música, né? Então percebam, o quadrado do Código Civil é um, o quadrado do Código de Defesa do Consumidor é outro. Quando a relação se encaixar como relação de consumo, eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Caso não haja esse encaixe, eu vou aplicar o Código Civil. Confere comigo o que diz o artigo 2º, parágrafo 2º da lei introdutória, na tela. De acordo com o artigo 2º, parágrafo 2º, olha só, a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Né? A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Sinalizando, portanto, que nem o Código Civil revogou o Código do Consumidor, nem o Código do Consumidor revogou o Código Civil, já que cada um desses códigos terá campo próprio de vigência. O Código Civil como lei geral, trazendo disposições gerais sobre a matéria. O Código do Consumidor como lei especial,
acrescentando disposições específicas àquela matéria tratada pela lei geral. Beleza? Então aqui encerramos mais este bloco. Abração a todos e até a próxima.